Amados irmãos e irmãs, hoje irei discutir sobre um tema que, de fato, muitos conhecem, mas ao mesmo tempo desconhecem do tema, que, de fato, poucos ensinaram, de fato, esse evento histórico. Mas vamos lá. Quando contemplamos a Segunda Guerra Mundial, esse colossal teatro das sombras, onde se representou o melhor e o pior da condição humana, nós estamos apenas diante de um mero evento histórico, mas diante de um espelho que reflete em suas rachaduras todas as contradições da modernidade. Ou seja, um conflito que não foi simplesmente mais uma guerra, mas a materialização final de todas as filosofias, tecnologias e ideologias gestadas no ventre do século XX. Então, entre 1939 e 1945, o mundo ele ato- assistiu atônito ao desenrolar de uma narrativa que parecia escapar às mãos de seus próprios autores. Uma tragédia onde os limites entre civilização e barbárie se dissolveram como fronteiras no mapa da Polônia. Hannah Arendt escreveu que foi a guerra onde o impensável se tornou uma grande rotina. O impensável se tornou uma rotina, de fato. Mas a gente tem que analisar como isso tudo aconteceu. Ou seja, a gênese do conflito, a anatomia de uma tempestade perfeita. Para compreendermos, de fato, esse cataclisma, então devemos retroceder ao Tratado de Versalhes, que aconteceu lá em 1919. Não como uma data, mas como sintoma. Aquela não foi simplesmente uma paz punitiva, mas a certidão do óbito de uma ordem mundial. A humilhação alemã, combinatória com a Grande Depressão de 1929, que criou um caldo cultural onde floresceriam os totalitarismos. Não como acidentes históricos, mas como respostas patológicas às angústias da modernidade. Então, o expansionismo japonês de Manchúria de 1931, a remilitarização da Renânia de 1936, a Anschluss austríaca de 1938, ou seja, cada um desses eventos foi um ato falha da comunidade internacional. Um sintoma de que na Liga das Nações havia se tornado um mero teatro das sombras. Então, quando invadiu a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, ele não estava começando uma guerra. Estava revelando que a paz desde 1918 havia sido apenas um armistício frágil. Se há um abismo na história que desafia nossa capacidade de compreensão, então esse abismo tem nome: Shoah. O Holocausto não foi apenas um acidente de percurso da guerra, mas sua manifestação mais pura, a materialização final daquilo que o Adorno chamaria de dialética do esclarecimento. Então, em campos como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, a modernidade revelou seu rosto mais horrendo. A burocratização da morte, que aterroriza não só apenas os números. 6 milhões de judeus, 200 mil ciganos, milhões de eslavos, mas a meticulosidade com o mal que se organizou. Como escreveu Primo Levi, aquilo aconteceu e, portanto, pode acontecer novamente. Então, eis aqui o verdadeiro legado do Holocausto, a revelação de que o progresso técnico não imuniza contra a barbárie, antes pode servi-la como eficiência assustadora. Então, quando os livros didáticos, por exemplo, celebram o dia D como dia da virada decisiva, a verdadeira alma da guerra foi esmagada nas estepes russas. Stalingrado, por exemplo, não foi uma batalha, foi um rito de passagem da humanidade. Quando o Sexto Exército Alemão se rendeu em fevereiro de 1943, morria ali não apenas o mito da invencibilidade nazista, mas qualquer ilusão sobre a natureza da guerra moderna. Então, aqui, a guerra deixou de ser territórios e tornou-se sobre existência. De fato, os soviéticos perderam 1,1 milhão de soldados nessa única batalha, ou seja, números que desafiam a compreensão humana. Como observou Vassili Grossman, correspondente da guerra. Ou seja, Stalingrado não foi vencida por generais, mas por soldados que morreram sabendo apenas o nome de sua rua. E também, quando os aliados desembarcaram na Normandia em julho de 1944, a guerra já estava decidida.
mas não foi terminada. O que se seguiu foi um espetáculo de violência industrializada. Ou seja, Dresden reduzida a cinzas, Tóquio consumida por tempestade de fogo e Hiroshima e Nagasaki iluminadas pelo sol artificial da era atômica. O lançamento das bombas atômicas em agosto de 1945 não foi um ato militar, mas foi um ritual de passagem, ou seja, um momento em que a humanidade adquiriu o poder de sua própria aniquilação total. Oppenheimer ele falava ao testemunhar o primeiro teste nuclear. Ele dizia: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." Tem um trecho dele que tem até um filme que ele fala sobre isso. Então, quando os coelhos silenciaram em 1945, não emergimos para um mundo novo, mas para a consciência aguda da nossa própria ambiguidade. Por exemplo, as Nações Unidas, o Plano Marshall, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tantas foram tentativas de exorcizar os fantasmas que nós criamos. Hoje, por exemplo, quando nós vemos esses neos marchando, quando testemunhamos a banalização do discurso de ódio, quando assistimos à erosão da ordem internacional, compreendemos que a Segunda Guerra Mundial nunca verdadeiramente terminou. Ela apenas mudou de forma. George Santania, ele falava que aqueles que não conseguem lembrar o passado, estão condenados a repeti-lo. São condenados a repeti-lo. Então, meus amados irmãos, é isso que eu tenho a dizer sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o que de fato tem que ser necessário de ser dito. Então, meus amados irmãos, é isso que eu tenho a dizer. Até a próxima. Paz e bem.